Sempre Saúde. Apoio Exame Brasil, Bioclin e Unisanta. Boa noite, começando mais um Sempre Saúde aqui pela nossa Santa Cecília TV. E hoje eu vou bater um papo de novo com uma profissional de enfermagem, que eu bato nessa tecla. Estou aqui com a Celide Oliveira. Ela tem uma empatia, ela passa uma tranquilidade para a gente. Estava aqui batendo um papo com ela e já ganhei ela, já virei fã. O assunto de hoje é um assunto muito importante que a gente vai falar sobre saúde mental. A gente sabe que nos últimos anos que não foi fácil e a gente sabe também que o profissional para atuar nessa área tem que ter o conhecimento, tem que ter o dom e, acima de tudo, tem que trabalhar com o coração, senão não funciona. Celi, obrigado por você ter vindo. Você vai ser uma nossa professora da casa também. A gente sabe que o nosso curso de enfermagem começa aqui no mês de março. E me fala um pouquinho o que a Celi faz hoje. Carlos, obrigada prazer. pelo convite. É uma honra estar aqui. Obrigado. Né? Conhecer mais um colega da área da saúde. Isso aí. A Celi de Oliveira, atualmente é uma enfermeira que atua num cargo de chefia. Eu sou chefe de seção do CAPS da Zona Noroeste. CAPS, o que quer dizer CAPS, para quem não sabe? CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. E como lidar com isso, Celi? Durante muitos anos, então a gente precisa voltar um pouquinho rapidamente na história, porque vontade. Nós temos uma fase, o antes e o depois, Sim. né? Então, até boa parte da história, nós não ouvíamos falar em saúde mental. Sim. Nós ouvíamos falar em psiquiatria e, com isso, manicômio. Sim. E não se tinha muita clareza dos papéis e dos dispositivos, né? A partir de vários esforços de especialistas no assunto e também, não se pode esquecer, de boa camada social, né, a população, vários segmentos sociais, eles brigaram muito, lutaram muito pelos direitos das pessoas que viviam internadas em hospitais psiquiátricos, os chamados manicômios. Sim, isso aí. A partir da Lei SUS, né, década de 90. E através de vários esforços, então nós tivemos uma lei, que é a Lei 10.216, que foi sancionada em 6 de abril de 2001, que é conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica. Né? Lei da Reforma Psiquiátrica. Nós costumamos, ela é conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica, até porque ela traz no seu conteúdo, traz na sua descrição, uma nova forma de olhar para esse indivíduo que vivia internado, vivia praticamente enclausurado dentro dos manicômios, né? O que você está falando, eu, assim, conheço um pouco. Eu fiz o curso de biomedicina, eu fui fazer estágio num lugar chamado Sanatório Saião. Fica na cidade de Araras. Sim, e lá há pouco eu tempo. fazia o quê? A minha função ali era o quê? Fazer dosagem de cocaína, maconha, anfetamina em pessoas que estavam ali, para saber o estado que ela chegou ali, se ela era usuário ou não. Celi, é muito difícil lidar com isso. Me fala mais como é que você se apaixonou aí por essa área. Eu, desde criança, eu sempre tive muito interesse em cuidar, né? Sim, Acho que é algo meio cultural, também intrínseco, essa coisa da mulher, o cuidado. Embora é importante a gente salientar que a nossa profissão da área da saúde, ela não é caritativa, ela é como você falou. Nossa, você falou uma coisa muito legal, muito legal. Exige conhecimento, exige atualização e exige, realmente, eu costumo dizer isso em sala de aula e até para outras pessoas, o altruísmo. Porque você cuidar de uma pessoa com quem você tem vínculo, que é da sua família, é algo quase que natural. Agora, você cuidar de alguém que te é estranho, que você não conhece, você lidar com as fragilidades do indivíduo... É muito difícil. É difícil. Então, é necessário atualização, é necessário conhecimento e é necessário também você gostar de gente. E quando se trata do tema, da especialidade saúde mental e psiquiatria, ainda existe uma certa confusão. Tem. Sem falar os tabus, né? Com o tema e também... tabu, estigma e preconceito. Isso aí. Por quê? Porque quando se pensa
na saúde mental, geralmente se faz uma associação com a loucura, com quem rasga dinheiro. De imediato, não com é? quem come cocô, exatamente com quem isso. faz, exatamente isso. que tem comportamentos que são bizarros, Isso né? aí, isso aí. E normalmente, vamos combinar, Carlos, que as pessoas não estão muito acostumadas a lidar com aquilo que não é natural. E até verdade. elas olham, né? O julgamento de valor é algo que vem primeiro. É isso aí, você está certíssima. E quando eu comecei, eu tive a primeira oportunidade de conhecer, de ter contato com as pessoas, foi mesmo na família. As pessoas faziam uso de álcool, faziam uso de drogas e até que tinham alterações de comportamento. E eu não entendia o que acontecia. Então, à medida que o tempo foi passando, eu iniciei minha carreira em 1986. Em 94, eu já tinha feito um outro curso de enfermagem, né, ainda de nível médio. E eu tive a oportunidade de conhecer um projeto Tantan, do Renato de Renzo e da Cláudia Alonso. Puta, fantástico. Meus dois amigos, a Claudinha é maravilhosa. Maravilhosos. Eu sou suspeito, sou fã, né? também sou. Eu sou suspeito. E aí, eu fui fazer um trabalho voluntário no Anchieta. Porque do céu. o Renato, ele foi um dos precursores, né? Doutor Renato é muito legal. Ele é maravilhoso. E foi um dos precursores de adentrar naquele universo, porque era um lugar muito frio, horroroso. Demais. Mas eu cheguei lá. ele entrou, né? O Renato entrou. O corajoso entrou. O Renato olhou, né? Ele teve um olhar além, ele olhou em cada indivíduo como um ser humano. E começou a implementar algumas propostas, trabalhar junto, né? Como ele mesmo diz, gente é para brilhar. É isso aí. E quando eu tive o primeiro contato, eu falei, é isso que eu quero fazer. Porque eu costumo dizer que a saúde mental, você lidar, né, com as pessoas que são acometidas por problemas que vão interferir ou agravo, né, ou vão ter desenvolver algum transtorno, ou você ama ou você odeia, porque é muito de identificação também. Porque, muito. E até porque a gente vem aí num crescente, você sabe disso, modelo biomédico. Exatamente. Então, se nós fizermos uma correlação, tudo é muito focado na doença. Sempre. As políticas públicas, essa expansão da percepção e até entender que o indivíduo não é só doença, que o indivíduo tem outros fatores que são os determinantes sociais, que interferem na qualidade da saúde do indivíduo, claro. É muito complicado da pessoa olhar para o outro e falar, nossa, mas não tem nada, não tem um braço, não tem uma perna quebrada. Mas eu me apaixonei e a partir daí eu comecei a trabalhar, também trabalhei na Casa de Saúde Anchieta, antes da reforma. Tive o prazer de conhecer Davi Capistrano, Arthur Chioro, Sandra Chioro, né? Capistrano foi um grande prefeito aqui em Santos, um médico, um sanitarista fantástico. Foi, sim. E deu muita atenção à saúde mental. Exatamente. Exatamente isso. À época, inclusive, Dr. Ticanori, eles foram, né, para a Itália buscar o modelo para poder trazer para nós. Não por acaso, Santos é a precursora da desinstitucionalização, né? Santos é a cidade, começou aqui. Santos é o seio da desinstitucionalização. Você concorda com isso? Você gosta dessa ação? Eu concordo, gosto e apoio. Eu também. Depois a gente vai falar mais um pouco. Gosto muito, né? E aí eu comecei a trabalhar, peguei essa transição antes e depois, né? Manicômio e pós-manicômio. Trabalhei numa casa chamada Casinha, nós chamávamos de Casinha, inclusive era Casinha Rosa, onde os egressos de internações psiquiátricas, né, começaram a ser... fomos buscar família, fomos identificar, muitos não tinham identidade. Eles, em suma, não eram reconhecidos como cidadãos. Você falou tudo. Não eram reconhecidos como cidadãos. Isso aí. Embora a minha experiência na saúde mental tenha começado na Casa de Saúde Anchieta, eu tive a oportunidade, tive o prazer de trabalhar conhecer outros manicômios, né? Em São Paulo. Você foi, então? Fui, trabalhei no Instituto de Psiquiatria, que ainda não tinha passado pelo processo de mudança. No Rio tem o Pinel, né? Pinel, no Rio de Janeiro eu não conheço pessoalmente, somente de fatos históricos, de leitura. Certo.
E aí eu tive a oportunidade de estar nesse processo todo, né? Da luta, que é o que nós chamamos até hoje da luta antimanicomial, que ela não acabou, né? Não é um acabou? processo, na verdade. Quando a gente fala em reforma, ela não aconteceu, ela continua acontecendo, Entendi. né? Entendi. Porque é necessário manter os direitos garantidos desses cidadãos, porque são cidadãos como eu e você. Eles estão aonde? Né? Estão se perguntando isso. Eles Com a estão aonde? legislação, com as políticas, né? Com os recursos, porque dentro da política, para os egressos de internações manicomiais, é garantido por lei, eles recebem os benefícios. Né? Existem benefícios, alguns programas, programa de volta para casa, é o benefício de progressão continuada, de proteção continuada. E muitos egressos, eles estão atendendo, né? Eles estão sendo beneficiados, são reconhecidos os direitos do que a gente chama de reabilitação psicossocial, que é a RAPS, que é uma proposta justamente para que esse indivíduo ele fique na sua comunidade. Ele possa se movimentar como qualquer outro cidadão. Então, faz todo sentido, né? Porque se você tirar ele do meio, você vai estar criando outro problema. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Você não acha isso? Na região, com certeza, na região onde eu trabalho, por exemplo, é uma região, eu costumo dizer isso, que é uma Santos invertida. Sim, né? sim. São mais de... O último levantamento que foi feito eram 130 mil habitantes. Exatamente. Agora, com este momento pandêmico, né? Com o evento aí da pandemia, nós tivemos, Carla, muitas pessoas, famílias, inclusive, que migraram de regiões nobres, né? Sim, para lá. De Santos para lá. Então, a nossa população, ela aumentou. Os problemas, eles aumentaram, porque nós tivemos aí mortes em decorrência da Covid, nós tivemos a questão de desemprego, nós tivemos, em suma, os problemas socioeconômicos se agravaram. Exatamente. E, em decorrência disso, nós temos um maior número de pessoas que precisam, né? O que não significa que a pandemia provocou o transtorno mental. Olá, peraí, vamos parar aí, para aí. A pandemia não causou transtorno mental. Eu vou chamar um break, a gente volta já já, só vou parafrasear Davi Capistrano. Ele falava assim, os fogos não devem ser só na praia. Eu volto já já. Valeu, gente. Olá, estamos de volta aqui com o Sempre Saúde pela nossa Santa Cecília TV. E eu já aproveito e vou chamar o nosso quadro, Que Exame é Esse?, que é um oferecimento do Laboratório Célula Mater. Olá, Dr. Carlos. Meu nome é Bianca Vasconcelos, sou biomédica do Laboratório Célula Mater e hoje falaremos sobre o diagnóstico laboratorial das dislipidemias, um assunto extremamente importante visando o atual cenário da pandemia da Covid-19, onde muitos indivíduos adotaram um estilo de vida sedentário, sem a prática de exercícios físicos regulares, com o aumento da ingestão de gorduras saturadas, gorduras trans e colesterol, sendo isso uma das principais causas secundárias para o aparecimento da dislipidemia. Além disso, doenças como a diabetes mellitus tipo 2, a hipertensão e a obesidade também contribuem para esse diagnóstico. É importante que pacientes que apresentam histórico familiar de doença coronariana façam esse acompanhamento desde cedo. Para o paciente realizar esse exame, é necessário que ele compareça ao laboratório dentro de um jejum de 12 horas, mantendo sua dieta habitual, estado metabólico e peso estáveis por 2 semanas, além de que não deve ingerir bebida alcoólica, nem praticar uma atividade física intensa nas 24 horas que antecedem a coleta do exame. Voltando aqui meu papo, que tá muito legal. A Celi, assim, é um amor de pessoa que a gente se apaixona, que ela fala muito legal, ela fala com os olhos, você vai se envolvendo, o tempo passa e a coisa vai indo. Celi, a gente estava falando justamente sobre um assunto importantíssimo, que é a saúde mental, e você levantou, assim, uma bola muito legal. Saúde mental não é só na pandemia, e não quer dizer que a pandemia afetou somente a saúde mental. Me fala mais, você fica à vontade. O que eu quis dizer foi o seguinte, é muito comum você ver e ouvir
as pessoas associando transtorno mental à pandemia. Isso aí. E se isso não for explicado, as pessoas acabam entendendo que pegou o Covid, transmitiu, tá com a doença, né? Tem a Covid, transmitiu, vai desenvolver um transtorno mental. Isso aí. Nós não podemos esquecer que a pandemia, além dela trazer algumas questões que estavam meio aí camufladas, eu posso dizer assim, ela escancarou a desigualdade, Carlos. Ela escancarou. Essa mulher é show, né, gente? Então, se nós pensarmos que nós estamos vivendo um momento de extrema ameaça, né, à saúde pública mundial, Sim. ela trouxe à luz da nossa percepção algumas situações que nós sabemos que elas existem. Exatamente. Porém, a desigualdade, ela afetou muito mais determinadas populações, camadas populacionais, que outras. Haja visto que nós temos aí, né? Nós temos as listas dos 10 empresários que faturaram bilhões com a pandemia. Exatamente. Então, a pandemia, ela trouxe de fato ela favoreceu aí o aumento da desigualdade que já existia, e isso faz de fato com que as pessoas acabem tendo agravos. Lógico. Porque quando eu falei no bloco anterior sobre determinantes sociais de saúde, você estudou, eu estudei, nós somos professores, nós somos formadores de opinião. Sim. Nós temos que estar sempre fundamentando isso. Isso é SUS. O que são os determinantes sociais de saúde? Acesso à saúde, lazer, transporte, segurança, moradia, emprego. Então, você imagina, eu pago imposto. Esses impostos devem ser revertidos para os determinantes sociais. Se, consequentemente, eu não vejo esses impostos serem revertidos para os determinantes sociais, que eu arrisco a dizer ainda que poderia ser distribuído de maneira uniforme e minimizar essas desigualdades, eu não posso jogar tudo na conta da pandemia. É verdade, você está super certa. Você definiu muito bem. Então, muito veja, bem, muito bem. Não podemos desconsiderar que o fato do indivíduo ter perdido famílias inteiras, eu tenho ex-alunos que perderam familiares, né? Então, foi mesmo devastador, está sendo devastador. Lidar com o luto não é algo fácil. Nada fácil. E que afeta a saúde mental, sim. Sim, claro. Porém, jogar Na conta da pandemia, eu acho que, de uma certa forma, é demagógico. E muita coisa sobre a pandemia, né? Ele está sendo usado até para fim político, vai. Vamos falar abertamente isso, sem levantar bandeira, sem levantar... Não, de jeito nenhum. Exatamente, como profissional da saúde. Como profissional da saúde, é algo que... Imagina para a nossa saúde, você é biomédico. Sim. Você tem uma parcela importantíssima dentro da tua área, da tua profissão. Parte de exames, diagnóstico. Exames imunobiológicos. Sim, então, sim. como é que você, enquanto um profissional renomado, que já tem a tua carreira aí, que você investiu muito na sua carreira, como é que você se sente lá com você mesmo, quando você ouve alguém falar que não vai tomar vacina porque a vacina vai te matar? É verdade. Como é que eu me sinto? E para nós, profissionais de saúde, é um desafio. Não é só estar na linha de frente. Mas é um desafio maior de desconstruir todo esse negacionismo que tem. E não é levantar bandeira. Não, pelo amor de Deus. É que quanto mais informação o indivíduo tem, menos conhecimento ele adquire. Por quê? Porque as fontes de informações, elas são inúmeras. E parece que existe um interesse das pessoas não terem a informação. Existe um interesse das pessoas não terem a informação de maneira adequada. Exatamente. Agora, a fake news tem aí de rodo. Porque nós temos aí uma ampla rede social. Sim. Né? E é algo que eu também costumo sempre ressaltar. O fato de termos muita informação não significa que o indivíduo está sendo informado. Exatamente, nem que ele esteja 100% certo. E nem que ele saiba daquilo, se ele entendeu. Porque os saberes, eles são diversos
E não dá para você... O óbvio, eu costumo falar isso, o óbvio não existe. Ah, é óbvio que você tem que saber. Não, pera um pouquinho. Nós somos seres humanos em construção, Exatamente não é mesmo? isso. A gente falou do seu pai, que incentivou as filhas a estudar. A gente sabe que o saber não ocupa espaço. Não ocupa espaço. Mas ele, sendo usado de forma errada, atrapalha muito. Muito. Bastante. Né? Muito. E me fala uma coisa, eu estou Atrapalha. agora dando uma viajada aqui. Posso viajar com você do Pode meu lado viajar à tranquilo? vontade. Você assumiu o CAPES quando? Eu prestei o concurso dia 8 de março de 2020. 20. Né? Pandemia. Pandemia. Eu dava aula em 2 universidades, eu estava lá na linha de frente. Sim. Com a pandemia, começou em março, né? As aulas foram suspensas, começamos aqui, né? Online. Isso. E aí eu comecei a dar aula e tinha os cursos, então a minha demanda era bastante extensa. Então eu não senti tanto por não estar ali na linha de frente, mas eu sabia que as coisas estavam acontecendo, porque eu tinha que lidar com outras questões. Sim, as questões emocionais dos alunos, outras variáveis. Que foi né? mesmo perturbador. Foi. Sim. E aí, já no meio do ano, praticamente ali, começou, as aulas começaram, interromper. Eu falei, vou prestar um concurso. Prestei um concurso. Prestei o concurso até antes da pandemia, dia 8 de março. Porque começou dia 20, dia 21. Aí, no dia 8 de dezembro, saiu o resultado. O resultado foi saindo ao longo do ano. E dia 8 de dezembro eu tomei posse. Entendi. E eu já estava de férias praticamente das 2 universidades que eu trabalhava. Porque eu comecei a sentir necessidade. Sim. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Mas como eu trabalho já há 35 anos, né? Em contato com pessoas, na área da né? saúde, na enfermagem. Sim. E eu queria me dedicar à saúde mental, que é uma área para a qual eu me preparei. Lógico. Afinal de contas, eu fiz especialização em saúde mental lá no HC. Sim. Fiz mestrado em ciências pela Escola de Enfermagem, voltado na área da saúde mental e da psiquiatria. Doutora? Fiz doutorado em patologia ambiental e experimental, porém, com ênfase na toxicologia, que eu fiz a minha pesquisa no Hospital Guilherme Álvaro com bebês, de mães usuárias de substâncias psicoativas. Sim, eu faço a dosagem. Então, e aí, o que aconteceu? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu quero fazer algo focado na minha especialidade. Muito legal. E eu fui assumir 4 de janeiro. Então, eu estive ali na linha de frente. 4 de janeiro de 2021. Um ano eu assumi como enfermeira da saúde mental, porque foi o primeiro concurso aqui em Santos. Sim. Específico. Tá. Hoje em dia, lá na ZN. Atualmente, eu estou na ZN. Tá. Mas durante os 7 primeiros meses de 2021, eu estive ali na linha de frente, fazendo atendimento, fazendo abordagem, fazendo acolhimento, né? Foi aí que eu percebi que o número de pessoas com síndrome do pânico, com risco para suicídio, com quadros depressivos aumentaram. Mas os motivos estavam muito mais relacionados aos determinantes sociais. Entendi. Né? Entendi. Como é que eu lido com isso? O que é que eu faço? Se eu já não estava bem no meu emprego, hoje eu não tenho emprego. É verdade, né? Aumentou muitos casos de violência. Então, agora eu atuo na chefia de um CAPS, que é uma atuação... Quantas pessoas? Nós contamos com o quadro de profissionais, de servidores públicos, são 40, né? Nossa, é bastante. Nós temos alguns que estão afastados, teve um que foi acometido pela Covid, ele faleceu. Temos alguns que estão férias, licença, mas o quadro, 40. Temos aí algumas lacunas que precisam ser preenchidas, né? E nós temos, na nossa equipe atualmente, nós temos 3 enfermeiros especialistas em saúde mental, contando comigo, mas a minha atuação é na chefia. Entendi. Temos uma enfermeira que já trabalha há muito tempo, temos 16 técnicos de enfermagem, dentre esses 16, são 15 e uma é auxiliar de enfermagem. Temos assistente social, 2, uma terapeuta ocupacional, temos 3 psicólogos, 2 psicólogos, desculpa. Temos oficial administrativo, temos chefe administrativo, temos os profissionais da área da cozinha e temos os profissionais da área
da limpeza. Atendendo quantas pessoas? E temos 2 farmacêuticos. Sim. Diariamente, nós temos, em média, farmácia, cerca de 80, 90 atendimentos. Carlão, a população é numerosa, né? A população é numerosa. E entre atendimento, porque nós temos o acolhimento, porque o CAPS, Sim. Centro de Atenção Psicossocial, fazendo um paralelo, uma associação que eu falei da reforma, ele é um dispositivo que ele tem várias características, né? Está descrito na legislação, uma portaria 336, Sim. de fevereiro de 2002, desculpa, onde ele vem ser um dispositivo que é um substituto aos hospitais psiquiátricos. Certo. O que equivale a dizer que está descrito na lei, ele tem que ter a competência de acordo com a região, o número de habitantes. Dá licença um pouquinho. E ele acolhe as pessoas vão lá, já tem tratamento, pega Então, remédio. Faz acolhimento, tem o técnico de plantão, que pode ser, o plantonista pode ser um assistente social, Sim. né? Faz esse primeiro atendimento, faz o acolhimento, ouve o que escuta. Isso Escuta, aí. Isso, né? isso. Importante a gente ter em mente que ouvir é diferente de escutar. Isso aí, bem diferente. Muito diferente. E aí faz uma escuta do que ele precisa. Se houver a necessidade de encaminhar para um psiquiatra, de acordo com a agenda, nós temos metas também Sim, a seguir. claro. De acordo com a agenda, é feito o agendamento com o psiquiatra, respeitando o território, porque nós temos as mini equipes que fazem o matriciamento. Entendi. Faz o atendimento com base em território. Então, nós temos uma equipe muito coesa, competente, alegre, que trabalha, que faz o seu trabalho com competência. E apesar de todas as dificuldades, Sim. é uma equipe que não deixa a peteca cair. E eu tenho muito Meu prazer Deus do céu. de fazer parte e compor essa equipe. Meu Deus do céu, olha, a gente poderia fazer mais uns 2 ou 3. O teu assunto é muito legal. Você faz isso com amor. Você valoriza as pessoas que estão com você, que isso é muito legal. Sim. Acima de tudo, você mostra que medicina não se faz com um profissional só. Não. Você tem que ter uma pluri. Eu estou, assim, encantado pelaquilo que você faz. Eu vou te chamar para outro programa, com certeza. Eu gostei bastante. Fique à Estão vontade. me apertando. Me apaixonei pela Celi. O que você precisar, estou aqui. Seja muito bem-vinda à casa. Aqui é a nossa Universidade Santa Cecília. Obrigado por você ter vindo. Obrigado mesmo. Obrigada. Um beijo, valeu. Gente, muito obrigado pela sua audiência. A semana que vem estaremos de volta.